Dando continuidade ao assunto propriedade imóvel, aquisição pelo uso capião, chegamos hoje nos requisitos gerais. Eu quero chamar a atenção de vocês para a importância desses requisitos. Por quê? Porque nós vamos ver várias espécies de uso capião, cada um com as suas características, mas esses 3 requisitos aqui são requisitos que valem para todos. Então, todas as espécies que a gente vai estudar, que serão no total 6 espécies, todas elas têm esses mesmos requisitos. É uma coisa tão importante, tão fundamental para o restante da matéria, que eu recomendaria, ainda que vocês possam fazer a prova com consulta livre, né, mas até para facilitar a compreensão das aulas, da leitura que vocês forem fazer, que vocês memorizassem, né, esses 3 requisitos. Por isso que eu botei aqui nesse primeiro slide esse destaque. Então, basicamente, quais são os requisitos? Posse ininterrupta ou contínua, né? Normalmente se chama de posse contínua, né? A expressão ininterrupta até não é tão usual. Então, é a posse contínua, mansa e pacífica com animus domini. Então, se tu tiver esses 3 requisitos, tu já começa bem para qualquer espécie de uso capião. Faltando qualquer um destes aqui, tu nem segue viagem. Ou seja, esses aqui são os requisitos gerais, e se um deles não for satisfeito, todos os outros ficam prejudicados. Pois bem, vamos pegar o primeiro, que é a posse ininterrupta ou contínua. O texto que eu separei aqui para vocês é diferente do texto que está no material. Tá? Eu sempre aviso que não, esse texto que está no material, nesse caso aqui, não. Eu dei uma adaptada aqui para ficar melhor. Então diz assim: o tempo de posse não pode apresentar solução de continuidade. A ausência de corpus e cessão da posse direta não provoca interrupção, ainda que, de fato, o possuidor pareça não estar na posse. É um requisito, não é difícil na prática de satisfazer para quem é autor de uso capião, não é muito difícil. Mas, teoricamente, ele apresenta algumas armadilhas. Então, eu coloquei aqui em destaque essas 3 palavrinhas que é onde eu vou trabalhar. Vamos começar pela primeira. O tempo de posse não pode apresentar solução de continuidade. A palavra solução aqui deve ser interpretada como fim. Traduzindo, o tempo tem que ser contínuo, por isso que eu falei que a expressão mais correta seria contínua. Não pode ter havido interrupção no tempo. Então é como se nós imaginássemos tempo corrido, sem nenhum intervalo de tempo. O tempo não pode ter sido cortado. Basicamente é isso. Então, esse corte no tempo significa a solução, ou seja, seria um fim da continuidade. Então, se exige lá 5 anos, tu tem que ficar os 5 anos inteiros na posse, sem intervalo. E também, se for 15 anos, que é o maior de todos, né, da mesma forma, não pode ter havido interrupção, não pode ter quebrado a continuidade. Até aqui não é difícil de entender, não é difícil de explicar. Mas aqui eu destaquei 2 situações que parece, mas não é. Quais são as situações? A ausência de corpos. Tá? Então, só para relembrar vocês, vamos dar um exemplo que foi a crítica que o Pontes de Miranda fez às teorias da posse. O caso clássico, quem assistiu a aula vai lembrar, que é o caso da casa de praia. Aí tu vai dizer, opa, professor, se a casa de praia que fica 10 meses fechada, ou 11 meses fechada, ou às vezes até um ano inteiro fechada, né, aí houve interrupção. Não houve. O fato de tu não estar presente, ou seja, a ausência de corpos, não significa que a posse foi interrompida. Lembrando para vocês, então, o que significa aqui o poder fático do Pontes de Miranda? É quando ele diz que a coisa tem que estar à tua disposição. Eu não preciso estar em contato físico permanente com a coisa, mas a coisa tem que estar à tua disposição. Bueno, então, mesmo que tu te ausente do bem, não há quebra de posse. Deixar bem claro isso. Para haver quebra de posse, já vou explicar aqui melhor para vocês. E aqui, no caso, né, vou explicar melhor para vocês como é que é uma quebra da continuidade, certo? Mas eu vou deixar isso para o fim. Além da ausência de corpos, tem a cessão da posse direta. Mesma coisa, está lá no 1197,
quando tu cede a posse direta para alguém e fica com a indireta. Aí tu vai dizer, opa, professor, de novo, olha aí, ó, tu perdeu a posse porque o outro exerceu a posse. Não, parei um pouquinho. Se foi nos termos do 1197, tu saiu da posse para dar lugar a outro, mas foi autorizado por ti. E este exemplo permite, então, a gente entender, tá, então quando é que poderia ocorrer a interrupção? Quando é que poderia ocorrer a solução de continuidade da posse? Exatamente quando outra pessoa exercer posse contrariando a tua vontade. Por quê? Porque se a pessoa que estiver na posse do bem está lá porque tu autorizou, porque tu permitiu, que é o caso de posse direta, então, né, vamos dar um exemplo, o inquilino, o comodatário, o usufrutuário, nós temos casos, então, que a pessoa permitiu. Isso não tira a tua posse. Não esqueçam disso. É o que diz o 1197. Tu continua sendo o possuidor, só que agora tu é possuidor indireto, mas tu não perdeu a posse. Então, a posse não foi interrompida. Então, prestem atenção. Esses dois fenômenos, a ausência de corpos, casa da praia, certo? Ou bens que tu usa não com muita frequência, né? E a cessão da posse direta não caracteriza interrupção. Não caracteriza solução de continuidade. Cuidado aqui, então. É uns pega-ratãozinho, tá bem? Seguindo no mesmo raciocínio, então, frisando antes de nós passarmos para esses dois artigos aqui. Quando é que vai haver a interrupção? Ou quando é que vai haver uma solução de continuidade? Quando o bem for possuído por outra pessoa sem a tua autorização, sem a tua permissão. Aí sim. Se outra pessoa usar o bem contrariando a tua vontade ou sem a tua autorização, isso sim pode configurar uma interrupção na posse. Cuidado aqui. Pois bem, o artigo 1243 diz assim: o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes. Quais são os artigos antecedentes? Todos os artigos de uso capião, tá? Todos eles estão antes do 1243. Então, ele pode contar, para o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores. Então, olha só, nós já falamos sobre isso, quando tem o sucessor singular e o sucessor universal. Se tu acrescentar a posse, se tu somar a posse, né, e agora nós vimos lá no 1207, se eu não me engano, vai somar a posse. Aqui fala em acrescentar a posse. Quando fala em somar, acrescentar, mais uma vez, somar ou acrescentar o quê? O tempo. Para fim de contar o tempo. Tempo exigido pelos artigos. Acrescentar a sua posse. Aí tu vai dizer, opa, professor, interrompeu. Não interrompeu. Ah, mas houve uma solução de continuidade. Não, por quê? Porque um continuou a posse do outro. Não houve interrupção. Então, aqui está dizendo no 1243... que o possuidor atual pode contar a posse do antecessor, tá certo? Não foi uma posse desautorizada, não foi contrariando a vontade, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do 1242, com justo título e boa-fé. Então é isso. Nós temos aqui um caso bem simples para mostrar para vocês que mesmo a posse mudando de mãos, mesmo saindo de uma pessoa e para outra, não é posse e interrupção, desde que tenha sido com autorização. Um passou para o outro. Seria o caso de uma cessão de direitos, seria o caso de uma compra e venda do bem, certo? Alguma coisa assim, quer dizer, a posse passa de uma pessoa para outra, já falamos sobre isso. Seria o caso de herança, tá? Então nós já estudamos isso aqui lá no 1206 e 1207 do Código Civil. E o 1244 diz assim: estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Está aqui. Vamos agora entender uma matéria mais próxima de nós. Eu falei para vocês que na natureza da uso capião que ele era uma espécie de prescrição. Aí eu disse, professor, de onde é que o senhor tirou isso? De onde é que está isso? Está na doutrina, tem pouca coisa na lei, mas aqui no 1244 isso fica bem claro. Por quê? Porque tu pega as regras que valem para a prescrição, estão lá no 197 até o 204, tá bem? Estão lá na parte geral,
Muitos de vocês estudaram comigo essa parte da matéria. E nós temos as causas que obstam, suspendem ou interrompem. As causas do 197 ao 204 se aplicam ao uso capião. Por quê? Porque o uso capião é uma prescrição. Então, como é que se interrompe aqui, então, uma posse, né, para ela deixar de ser contínua? A interrupção fica sujeita aos casos previstos lá no centro. Eu não vou ler todos os casos, obviamente, seria muita matéria. A gente tem que partir do princípio de que vocês já sabem isso, né? Ainda que tenham estudado comigo lá há 4 semestres atrás, quer dizer, né, 2 anos atrás, estudaram comigo, mas eu não posso, não vou reexplicar tudo. Então, o que eu fiz? Eu selecionei um exemplo. Né? Talvez até alguns de vocês possam lembrar, porque eu acho que eu falo nesse exemplo lá também. Né? Na parte geral, eu quase sempre falo. Né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma linha do tempo. Qual é a linha do tempo aqui? Nós temos aqui uma linha do tempo essa em vermelho, que começa no 2000, ano 2000, e vai até 2015, tá certo? Início da posse no ano 2000 e o fim do período em 2015. É essa parte em vermelho, tá bem? Muito bem. Então, é tempo suficiente para fazer uso capião. O caso concreto que me inspirou a fazer esse exemplo foi o seguinte: o cara ficou 15 anos, até mais de 15 anos, né? Porque aqui é 2019, vamos colocar aqui só em hipótese, claro, né? O caso concreto foi muito mais antigo. Né? Então, nós temos aqui, então, uma hipótese de alguém que estava na posse, já fazia muito tempo, já tinha direito de fazer uso capião e não fez. E aí apareceu alguém interessado em comprar aquele bem, era um bem imóvel aqui em Bagé, dessa pessoa que tinha posse por esse tempo todo. Olha, ela não é a proprietária, mas ela tem tempo de posse. Como é que se faz para eu poder comprar um bem nessa hipótese? Então aí existe uma figura jurídica chamada cessão de direitos de uso capião. Então a pessoa que estava interessada nesse imóvel foi lá e fizeram no cartório, faz um tabelionato bonitinho, uma cessão de direitos de uso capião em 2019. Então, prestem atenção, 2019, 4 anos depois de terminar o tempo de aquisição aqui, tá bem? Pois bem, essa pessoa que comprou aqui não queria ficar com a insegurança, né, de uma cessão de direitos. Ele queria já ser proprietário mesmo. Né? O que ele fez? Entrou com a ação de uso capião, contratou um advogado, pegou a cessão de direitos, comprou o tempo de posse do outro. Prestem atenção aqui, que a gente volta aqui, né? Olha aqui, ó, eu posso acrescentar a minha posse dos meus antecessores, nesse caso aqui, caso clássico. Ele comprou a posse do outro e entrou com a ação de uso capião. Quando entrou com a ação de uso capião, uma das primeiras providências do judiciário é descobrir quem é o proprietário do imóvel. Tá? E aí foram atrás dessa informação. Quem é o proprietário do imóvel? E ao fazer essa investigação, o judiciário, no caso, né, o advogado, ao fazer essa investigação, descobriu que o proprietário tinha morrido em 2005. Então, já tinha começado a posse aqui. Em 2005, o proprietário daquele imóvel faleceu. Pois bem, e aí, bom, se o proprietário faleceu, vamos atrás dos herdeiros. Beleza, foram atrás dos herdeiros e descobriram que ele tinha deixado o proprietário 11 herdeiros. Sendo que dos 11 herdeiros, 10 eram maiores de idade e o caçula, o menorzinho, né, tinha apenas 5 anos de idade. Deu para entender, então? O proprietário morreu, deixou aquele imóvel para 11 herdeiros, sendo que lá em 2005, 10 herdeiros eram maiores de idade e um era menor de idade. O que aconteceu? Quando essa informação aqui chegou ao Ministério Público, né, o processo já estava judicializado, já tinha sido dado início ao processo de uso capião. Quando chegou no Ministério Público, o Ministério Público, né, levantou as orelhas, armou os gansos e lembrou lá do artigo 198, que diz assim: também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º. O que aconteceu aqui, então? Em 2005, a posse foi interrompida. Por quê? Porque um dos herdeiros era maior. Aí tu disse, não, mas parei um pouquinho para você. Eram 11 herdeiros, apenas um era menor. Sim, mas não corre prescrição contra esse um, e ele tem uma parte do todo, não pode fazer uso capião.
Ou seja, o cara pagou pela posse, estava bem intencionado lá, contratou um advogado e o Ministério Público deu nos dedos dele. Pois muito bem, o que acontece nesse caso então aqui? Aqui, primeiro vamos deixar bem claro, aconteceu um caso concreto de interrupção, que é lá da prescrição. Então aqui do 197 ao 204, nós vamos lá no 198, inciso 1. E aí aconteceu a interrupção. O que acontece a interrupção aqui no caso? Qual é o efeito disso? O problema é que não corre prazo até ele completar, porque ele não corre prazo contra os absolutamente incapazes. A incapacidade absoluta, vocês devem lembrar, vai até os 16, tá certo? Então ele tinha 5 aqui. O que acontece? Interrompeu o prazo aqui, parou de contar, que teria 5 anos, para de contar aqui, e aí vai ficar 11 anos parado a contagem. 11 anos, deixa eu voltar aqui. 11 anos parado. Então 2005 mais 11 vai dar 2016, certo? Então vai um pouco além. Então o prazo não contou até aqui, 2016, que seria aqui, hipoteticamente, E aí o que acontece? E aí ele recomeça a contar daqui. 2016, a aquisição foi em 2019, só tem 3 anos aqui. 3 anos aqui, mais esses 5 anos aqui, dá 8 anos. 8 anos não é suficiente para o uso capião. E aí então o cara perdeu. Pagou, perdeu. Fica a dúvida. Tá, mas e aí? O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso é que ele desfez o negócio. Ainda bem que ele foi rápido, porque o cara que tinha vendido para ele ainda estava com o dinheiro. Ele pediu o dinheiro de volta e o cara devolveu, certo? No caso concreto que eu conheço, foi assim que se resolveu. Mas isso é para mostrar para vocês na prática o que significa a interrupção. Nós temos um caso de interrupção aqui provocado pelas regras gerais lá da interrupção da prescrição. Tá bem? Muito bem. Depois nós temos o segundo requisito da uso capião, que é a posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica, traduzindo, significa que é uma posse sem contestação. O que nós temos para complicar um pouco a nossa vida? A gente já estudou isso lá na classificação da posse, que o contrário de posse violenta, e só para relembrar, posse violenta é um tipo de posse injusta, que era o contrário de posse violenta era a posse mansa, pacífica e tranquila. E exatamente, para explicar, e eu comentei lá com vocês, e agora eu vou comentar aqui de novo, o significado é um pouquinho diferente. Posse mansa e pacífica é aquela que não foi contestada. Então vamos dar um exemplo. Além de tu ter que ficar lá 5 anos, 10 anos, 15 anos na posse, durante esse tempo todo ninguém foi lá meter o dedo na tua cara e dizer que tu não era o possuidor, certo? Então ela foi mansa e pacífica, não foi contestada, tá bem? Os exemplos que a gente pega da jurisprudência, quase todos eles acabam misturando um pouquinho aqui, porque se a posse foi obtida de forma violenta, pode descaracterizar a posse mansa e pacífica, mas o principal exemplo, quando é que ela deixa de ser mansa e pacífica? É quando ela é contestada judicialmente, tá bem? Então, mesmo que a pessoa não tenha sucesso na contestação, mas a contestação judicial, ela provoca o efeito de tirar a mansidão da posse, que é um requisito. Então, ela, além do ser contínuo, ainda tem que ter pacífico, sem nenhuma briga em função. E a contestação que eu digo aqui é judicial. E aí o que eu fiz? Eu peguei um exemplo também lá da interrupção, que aqui só para voltar aqui, da interrupção aqui das regras lá que se aplicam à prescrição, 197 ao 204, e trouxe aqui para vocês. Diz o artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, e aí vem, por despacho do juiz. Olha só, basta o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação. Para quem tem já prática no estágio, é quando o juiz bota ali no despacho a mão, ali, não sei se ainda se faz isso, porque hoje ele é tudo eletrônico, o processo eletrônico, mas antigamente se pegava o juiz e botava a caneta, assim, cite-se, só isso. Cite-se, botava a data e assinava, certo? Só por ordenar a citação,
interrompe o prazo. Olha aqui, ó. A interrupção da prescrição se dá pelo despacho do juiz. Então, olha aqui, por que eu dei esse exemplo? Para mostrar para vocês que, na verdade, esses dois requisitos acabam meio casados, né? Porque a hipótese da posse deixar de ser mansa e pacífica é quando ela for contestada, tá bem? Então, ela é contestada, por isso que ela deixou de ser mansa e pacífica. Aí você, mas como é que vai ter que ser essa contestação? Via de regra, ela é judicial. Ora, se ela for judicial, ela interrompe a prescrição. Então, o fato que eu quero destacar para vocês é o aparente, e não é aparente porque é verdadeiro, casamento entre os dois primeiros requisitos aqui. Por quê? Porque quando tu interromper, ela deixa de ser mansa e pacífica, naquele caso que a gente viu. Então, ou seja, perdão, desculpa, deixa eu refazer a afirmação. Quando tu contestar, ela é interrompida. A contestação, via de regra, interrompe. Então, elas andam quase sempre juntas. Lembra um pouquinho aquele exemplo que eu dei, que a posse justa normalmente é de boa-fé e a posse injusta normalmente é de má-fé. São requisitos separados, são requisitos que não podem ser confundidos, mas que andam quase sempre juntos. Aqui, com esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né, no caso, se tu contestar judicialmente, o juiz despacha a citação e o que acontece? Interrompe. Quer dizer, ela foi contestada, deixou de ser posse mansa e pacífica, e ela se interrompeu, deixou de ser contínua. Tá? Então, as coisas andam um pouquinho. A gente pode separar, mas não é caso muito comum. Eu acho que a explicação aqui é suficiente, né, para que vocês entendam. São requisitos separados, mas andam juntos quase sempre. Eu vou fazer uma pausinha no vídeo para não ficar muito comprido. Já voltamos com o outro vídeo.